Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa oração pelo planeta de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema que para muitos é muito estranho. Vamos falar sobre a destruição. E vamos citar um exemplo que ocorreu em 79 depois de Cristo. Estavam os ricos, os pobres, os transeuntes, os comerciantes, os atravessadores, todos vivendo sua vida normal e tranquila na antiga cidade de Pompeia. Havia havido alguns tremores, mas aquilo era muito comum. O Vesúvio era um vulcão ativo. Mas por que as pessoas moravam tão perto de um vulcão ativo? Por uma questão muito simples. As terras ali eram muito férteis, principalmente no que diz respeito às hortaliças, os vinhedos, etc. Era uma região muito, muito rica. Mas, da noite para o dia do ano de 79, Pompeia deixou de existir, só sendo descoberta novamente no final do século XIX, início do século XX. Mas o que é a destruição? Por que há tanto que se fala em destruição? Na verdade, podemos dizer que essas catástrofes naturais é o planeta crescendo, assim como nós crescemos. E é natural que nós, muitas vezes, tenhamos que sucumbir diante dessas fatalidades. Na verdade, o que sucumbe é o nosso corpo, pois nós continuamos a nossa jornada, seja na Terra ou não. Porém, há outras formas de desenvolver catástrofes, as provocadas pelo homem. Essas, há responsabilidades a serem, digamos, lembradas. Há o senso de justiça, assim como, uma vez aplicada a justiça, a lei de amor e caridade entra em ação, fazendo-nos todos esquecermos e tentarmos novamente. Isso é um processo evolutivo para nós que vivemos em um planeta de provas e expiações. E para corroborar o que vem a ser a lei de destruição, convido vocês a lerem conosco duas questões do Livro dos Espíritos que tratam disso. A questão 728 e a questão 729. Diz a questão 728: é a lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos, ou seja, alavancar a nossa evolução. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído, e ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir, e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Pergunta 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição,
porque os cerca a natureza de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de reproduzir. Percebam, meus amigos, que o contexto apresentado nessas duas questões e na questão 728A trata que a destruição é um processo natural de extrema responsabilidade. Não se pode destruir sem saber das consequências, muitas vezes funestas, que essas ações provocam. É lógico que isso muito tem a ver com crenças e valores de cada indivíduo. Aqueles que perceberam nessa questão uma verdade ou uma percepção de realidade vão continuar entendendo o quão importante é o processo da lei da destruição para o progresso de nós como espíritos. É pela destruição, muitas vezes, das plantas, e nós realmente as retiramos, plantamos e retiramos, que nos sustentamos. É ainda pela necessidade de se alimentar dos corpos de animais que nós também nos mantemos aqui. Da onde vêm nossas vitaminas, muitas de nossas vitaminas, de nossas proteínas, a não ser pela essa troca que esses princípios espirituais que são os animais nos ofertam para que nós possamos continuar a existir de forma sadia, produtiva na Terra. Chegará um dia que nós não precisaremos mais disso? Sim. Chegará o dia que não precisaremos também nos alimentar de plantas? Muito provavelmente, sim. E quando isso dará? Quando for a hora, como diz a pergunta 729. Tudo tem sua hora. E o importante é que nós entendamos isso. Dessa forma, meus amigos, pensando em todos os problemas que estamos vivendo na Terra, muitos deles provocados pela nossa ignorância e pela nossa insensatez, é que precisamos elevar nossos pensamentos e orar por todo o planeta, que para nós é a nossa casa, é o estímulo para continuarmos a evoluir, é o repouso de nossas cabeças, é o refúgio onde nós podemos aprender, discernir, educar, compreender, viver. Inspiremos profundamente. E ao soltar o ar, vamos sentir a presença de Deus, de Jesus, dos apóstolos, de nossos guias familiares e nosso guia espiritual. Senhor, Criador de todas as coisas, de todos os seres, de todos os universos. Ampare e proteja esse planeta, nossa casa, que no momento vive muitas crises, como qualquer planeta de provas e expiações. Mas essas crises são para aprendermos a sermos solidários com o próximo, nesse trabalho incessante de oração, de procura de equilíbrio
de convivência, de amor. E entendamos que somente a tolerância de uns para com os outros, mesmo que o outro não entenda o que significa tolerância, faz parte de nós. Sempre devemos agir, lembrando que somos espíritos que temporariamente habitam este corpo físico, que muitas vezes fica doente e que precisa de tratamento. E é por isso, Pai, que oramos, porque todos nós, todos, precisamos de alguma espécie de tratamento, seja ele físico, espiritual ou ambos. Assim é que pedimos por nós, por nossos familiares, por nossos filhos, amigos, esposas, parentes distantes, parentes próximos. Pedimos por todos eles, Senhor. Todas almas ligadas umas às outras numa rede sem fim de aprendizado e amor. E neste momento pedimos também para os nomes que colocamos em nosso chat, em nossa lista de comentários. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais, amparadores e amparados, médicos, enfermeiras, atendentes, todos. Pedimos para os que estão em casas de saúde, em hospitais, em manicômios. Pedimos por aqueles que estão nos orfanatos, nas tantas casas que se transformam em asilos. Pedimos por aqueles que estão nas prisões e nos reformatórios, e aqueles que estão vivendo guerras íntimas, guerras pessoais, guerra com os outros povos, às vezes acreditando que os outros não são nem sequer humanos, mas na verdade são. São muitas vezes parentes que desencarnaram e retornam como em outros povos, para que possamos nos unir. Mas ainda brutos como somos, lutamos uns contra os outros, irmãos contra irmãos, aumentando esse desequilíbrio, mas despertando no plano espiritual para novas oportunidades. Finalmente, Senhor, oramos por aqueles que sofrem nas secas, nas enchentes, nas catástrofes que hoje vivemos, muitas delas provocadas por nós mesmos. Que possamos aprender a respeitar e sermos respeitados diante de todos que estão à nossa volta, pois é pelo equilíbrio que conseguiremos evoluir de forma gradual, constante, até deitarmos nos braços do Cristo, ouvindo as músicas do além, dando hosana nas alturas e glória a Deus e a todos os seres do universo. Obrigado, Senhor. Salvação para as almas, paz e luz para toda a humanidade.
Meus amigos, encerramos aqui a nossa oração pelo planeta, essa oportunidade de reflexão, de equilíbrio e fé, e nos encontraremos na nossa próxima oração. Muito obrigado pela presença de vocês todos, porque sem vocês esse trabalho não existiria, pois são vocês que nos impulsionam a continuar a realizá-lo. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem em paz.